Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Ele é a vida. Nesta oportunidade, vamos meditar na Bíblia sobre o seguinte tema: o que é a conversão? O que é a conversão? Vamos então ler o Salmo 7, versículo 11 e 12. O Senhor é um juiz justo, um Deus que julga diariamente. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada e preparará o seu arco, e já está apontando o arco. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra para sempre permanece nos céus. A Tua palavra criou os céus e a terra. O Senhor fala. A Sua voz é poderosa. Senhor, fala conosco nesta palavra. Jesus. Amém. O que é conversão? Podemos assim dizer, dar meia volta. O que é conversão? É mudança. E na Bíblia temos algumas passagens sobre esta mudança. Pedro, no dia de Pentecostes, no templo chamado Formosa, quando ali tinha um paralítico, em nome de Jesus, Pedro mandou ele se levantar. Pedro fez uma pregação: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. A conversão significa mudança. O ser humano deve fazer a sua parte. Mas nós sabemos que o desejo, a vontade, o querer vem de Deus. Deus nos regenera pelo seu Espírito Santo, nos dá um novo nascimento. E nós temos que cooperar. Ou seja, o homem deve se converter. Não é Deus que converte. Ele regenera automaticamente. Não dá para explicar isso na linguagem humana. Mas o Espírito Santo é que faz você se converter, que faz você querer mudar. E nós vamos ler aqui Salomão, em Provérbios 1:23. Ele começa a falar de conversão. Provérbio 1:23. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. Eis que derramarei do meu espírito sobre vós. Eu vos farei saber minhas palavras. Olha aqui. Convertei-vos pela minha repreensão. Deus repreende o homem para que ele se converta, para que ele mude. Você quer mudar? Temos que mudar. Então, em Ezequiel, no capítulo 18, agora vamos para o livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 30 e 31, diz assim a palavra de Deus: portanto, eu vos julgarei a cada um de acordo com a sua conduta, ó casa de Israel. Arrependei-vos e convertei-vos de todos os vossos maus caminhos, e que não seja uma armadilha para vós. Agora, medite bem nesse texto, Ezequiel 18:31. Lançai de vós todas as vossas iniquidades com que cometestes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo.
Porque morrereis, ó casa de Israel? Veja bem o texto. Ezequiel 18, 31. Criai em vós um coração novo e um espírito novo. Eu pergunto, Davi orou, Senhor, cria em mim um coração puro. Mas Ezequiel está falando, criai em vós um espírito novo. É Deus que cria ou o homem? Os dois. Deus dá o querer. Filipenses 2,13. Você quer mudar. Muita gente já deu testemunho, não queria ser crente, não gostava de crente. Agora eu sou um crente. É Deus que dá o desejo, o querer, o mudar. E o homem muda pela força que Deus dá. Então, Deus respeita a nossa liberdade. Por isso que eu digo, ninguém nasce drogado, ninguém nasce prostituindo, ninguém nasce revoltado, ninguém nasce amargurado. O homem nasce com a natureza pecaminosa, mas na inocência. Quando chega a idade da razão, ele deve fazer uma boa escolha. E conversão é isso, é uma boa escolha, como Maria. Quando Jesus chegou na casa do seu amigo Lázaro, na cidade de Betânia, moravam ali Lázaro, Marta e Maria. E diz a Bíblia que Maria escolheu a boa parte. Guarde isso no seu coração. A vida é feita de escolhas. Tudo que o homem semear, ele colherá. É a lei da semeadura. Mas é interessante, Ezequiel 18, 31. Criar em vós um coração novo. Então devemos cultivar a pureza. É Deus que dá a pureza? É. É Deus que dá a santidade? É. Mas você deve cultivar. Cultivar um coração puro. Cuidado com a internet. Cuidado com o mau uso da televisão. Cuidado com a vagueação da mente. Jeremias 4, versículo 1. Está escrito. Jeremias 4, versículo 1. Se voltares, Israel, diz o Senhor, para mim voltarás. E se tirares as abominações diante de mim, não estarás mais vagueando. A mente vagueando em muitas direções. O crente, eu convivi com um irmão muito espiritual, chamado Luiz Paulino, e ele disse uma frase que nunca mais esqueci. Nunca mais. Augusto, grave isso que eu vou te falar. Fala, Luiz. Nós não devemos pensar tudo o que queremos. Nós não devemos falar tudo o que queremos. Nós não podemos ver tudo o que queremos. Vigia um pouco de manhã vigia um pouco de manhã e de tarde, para de noite Deus escutar seu louvor. Olha o que ele falava, vigia de manhã e de tarde, para que de noite Deus escute a sua oração e o seu louvor. Quando a gente vem para o culto à noite, como é que foi a sua manhã e a sua tarde? Você falou o que quis, pensou o que quis e viu o que quis? Então não se santificou. Graças a Deus por esses bons momentos que nós temos de companheirismo cristão aqui na IEPAS. Momentos que não podemos desperdiçar, porque Deus fala conosco todo momento. Aleluia. Então, irmãos, o que é a conversão? É a mudança. Você quer mudar. Você quer se santificar. Você quer orar mais um pouquinho. Você quer agradar mais a Deus. Isso é conversão. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho.
e o homem em seus pensamentos malignos e se converta ao Senhor. Isaías 55, 7. Anote se você quiser, Isaías 55, 7. Deixe o homem seus pensamentos malignos e se converta ao Senhor, que Ele é grandioso em perdoar. E nós lemos no início aqui um salmo muito especial nesse assunto. Se o homem não se converter, Deus está com o arco aparelhado. É que nem um índio segurando uma flecha, pronto para soltar. Tchum. Quando Deus soltar essa flecha, a tua respiração acaba. E se você não se converteu a Cristo? O problema do ser humano é em relação a Cristo. O homem pode ser um homem bom, ter uma boa índole, uma boa educação, uma boa moral. Isso não leva para o céu. Porque o que leva é crer no nome de Jesus. Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Jesus, você está falando tanto do Pai? Para de falar. Mostra-nos o Pai. Que Jesus respondeu para Filipe? Estou há tanto tempo convosco, Filipe. E você pergunta, mostra-me o Pai? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai que me enviou. Para o homem ter a salvação, ele tem que ter fé no que Jesus fala e no que Jesus fez por nós. Fé no sangue de Jesus. Fé no que ele ensina, no que ele ensinou. A Bíblia não é para saber. A Bíblia não é para memorizar. Desculpe. A Bíblia não é para decorar com a mente. É para memorizar no coração. Aleluia. A Bíblia gera o respeito a Deus. A Bíblia dá reverência a Deus. A Bíblia dá força para a gente ser zeloso e servir ao Senhor melhor. Isso é conversão. Isso é mudança. Aleluia. Ainda em Ezequiel, no capítulo 33, vamos ver que o povo estava cansado do pecado e perguntaram para Ezequiel como deveriam viver. Ezequiel, no capítulo 33, versículo 10 e 11. E tu, ó filho do homem, diz à casa de Israel, nossas culpas e nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos deles. Como, profeta, podemos viver? Veja bem esse texto, Ezequiel 33, 10. Agora o 11. Assim diz o Senhor Deus, não desejo a morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e permaneça vivo. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Então, Deus não tem prazer em quem pratica iniquidade, pecado sobre pecado, porque a dissolução deve ser banida da nossa vida. A devassidão. Ficarão de fora os devassos. O que é devasso? Aquele que dá vazão ao seu instinto de carnalidade. Ficarão de fora os devassos, os sodomitas, os afeminados, os roubadores, os maldizentes, os adúlteros. Não sabei que os injustos não herdarão o reino de Deus? Mas nós, irmãos, pela misericórdia e graça, fomos justificados. Na igreja de Corinto, na Grécia, havia os piores pecadores. Os piores pecadores. E Paulo, entrando na Grécia, pregou em Corinto, no sul da Grécia, numa região chamada Acaia, Peloponeso, na Acaia, as regiões da Acaia, Corinto,
era um porto marítimo, uma cidade portuária de muita prostituição. Paulo ali funda uma igreja, 1 ano e meio ensinando entre eles a palavra de Deus. E Paulo escreve uma carta a essa igreja dizendo: os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí ele relata uma série de pecados e fala no verso 11, 6:11 de Coríntios. Mas é que o que vocês têm sido, mas haveis sido lavado, haveis sido justificado, santificado pelo nome de Jesus e pelo Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo, irmão, quando você lê, ele te santifica. E tem mais, quando você fala da Bíblia. Nesse momento estou falando da Bíblia. O Espírito Santo está me santificando. Aleluia! Você crê nisso? É impossível praticar a palavra de Deus na teoria. Tem que se envolver. A palavra de Deus tem que permear nossos pensamentos dia e noite. Dia e noite. Isso é fanatismo ou é estar cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos. Hoje de manhã eu falei o Salmo 8, no obra dos teus dedos, a lua e mas de honra e glória o coroaste acima da criação. Adão foi criado sem pecado, perfeito, mas ele fez uma escolha, escolheu se afastar de Deus. Por que a humanidade é culpada? Porque Deus dotou o homem de liberdade de escolha e ele não sabe escolher. A conversão, quando você se converte, você está fazendo uma boa escolha. Você está escolhendo Cristo. Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem. Mas eu escolho Deus, diz uma música evangélica. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para esta vida, agora vivo a vida de Deus. Aleluia! É uma música cristã cantada por um cantor evangélico. Mas eu escolho Cristo todo dia. Aleluia! Conversão é uma escolha. Deixe o homem seus pensamentos malignos e se converta ao Senhor. O pensamento maligno, ele bate na cabeça, mas você não deixa ele fazer ninho, como disse Martinho Lutero. E Gesiel Gomes, o pastor Gesiel Gomes, escrevendo antigamente, em 1975, uma lição bíblica de escola dominical, bem antiga, da CPAD, até me lembro agora, ele começa um estudo sobre a armadura de Deus e começa dizendo assim na introdução: todo pecado começa na mente. Todo pecado começa no pensamento. É aí que você tem que expulsar e se converter. Nós devemos se converter a cada momento, se arrepender a cada momento. Nós devemos viver em arrependimento e fé. É um estilo de vida. Como é que você vive, irmão? Eu vivo arrependido. Eu vivo convertido. A gente não costuma dizer, fulano é um novo convertido. Mas a gente vai passando os anos, esquece que o arrependimento é diário e contínuo, por causa da nossa natureza tão pecaminosa, tão frágil. Nós precisamos se converter. Aleluia! Então, o profeta Ezequiel falou muito de conversão. Os apóstolos falaram. Jesus
em Mateus 18, colocou o menino diante dos apóstolos e disse: se vocês não se converter e se tornar como esse menino, de maneira nenhuma entrareis no reino de Deus. Então, irmãos, a conversão é a mudança. Temos um salmo que fala que o ímpio, ele não se converte. Deus quer que o ímpio se converta e viva. Mas eu, aqui meditando nas Escrituras, tem um Salmo 55, 18 e 19, diz assim, Salmo 55, a respeito do ímpio, 18 e 19. Livrará minha alma em paz das batalhas que contra mim se aproximam. Há muitos que contendem contra mim, mas Deus ouvirá e responderá. Aquele que preside desde a eternidade, porque neles não há mudança e nem temem a Deus. Aqui o salmista Davi está falando sobre o comportamento do ímpio. Neles não há mudança e nem temem a Deus. Salmo 55, 19. Precisa haver mudança. Precisa haver um avivamento onde a igreja mude. Porque o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. E se o julgamento começa primeiro por nós, o que será daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. Um certo pastor dizia para os crentes: cuidado, irmãos, ao culpado Deus não tem por inocente. Cuidado, irmãos, ao culpado Deus não tem por inocente. Então, nós que já fomos iluminados pela verdade, que o Senhor possa nos dar o poder de continuar sendo filho de Deus. O filho de Deus sempre é vencedor. Ontem escutamos numa live o poder de filho. Aleluia! Deus nos concedeu o direito, o poder, o privilégio, essa chamada de ser chamado filho de Deus. Qualquer filho de Deus vai entrar no céu, porque ele é vencedor. Apocalipse 21, 7. Ao que vencer, herdará todas as coisas. E cito aqui um texto que meu pai muito gostava. Apocalipse 21, 27. E lá não entrará nenhuma abominação e nada que contamine. Vamos ler esse texto? Apocalipse 21, 27. Cuidado, irmão, com a poluição espiritual, que pode te contaminar. O mundanismo, as coisas da vida, se a gente não toma cuidado, somos poluídos. A poluição espiritual vai manchando nossas vestes. Sorrateiramente. Apocalipse tem aqui no finalzinho da Bíblia, vamos ler. Nunca mais penetrará nela algo impuro, nem quem pratique abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Lá não entra nada que contamina e cometa abominação. Naquele lugar, na Nova Jerusalém, no céu, no paraíso. Então nós, que viemos a Jesus, que se convertemos, temos que diariamente cultivar santidade e pureza, pureza e santidade. Se não houver isso em nós, corremos o perigo de perder a salvação. Você já pensou? Você
exercitar exercícios religiosos e naquele dia Jesus falar para você, não te conheço, é difícil, né? Difícil. Os limpos de coração verão a Deus. Então temos que cultivar a pureza dos olhos e até a pureza da mente. Cultivar, cultivar, cultivar. É isso, por isso que a santificação é algo progressivo, diário, constante. Seguir a paz com todos e a santificação. Nós temos que seguir a paz. Busque a paz e siga. Salmo 34, 14. Aparta-te do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. O crente tem que seguir a fé, seguir a justiça, seguir a verdade, seguir a alegria, seguir a paz. Siga todo fruto bom. Faça como Davi no Salmo 38, 20. Faça como Davi que disse no Salmo 38, 20. Mas eu sigo o que é bom. A parte B do versículo. Muitos me pagam mal pelo bem, porém eu sigo o que é bom. Anote esse Salmo 38, 20. Muitos me dão mal pelo bem, porém eu sigo só o que é bom. Ainda me lembro, o Espírito Santo me lembra a terceira epístola de João, versículo 11. A terceira carta de João, versículo 11, diz assim: Amado, João falando para o seu discípulo, amado, não imites o que é mal, mas sim o que é bom. Quem pratica o bem é de Deus, mas aquele que faz o mal jamais viu a Deus. João está falando para Gaio. Agora, um versículo muito conhecido, em 3 João, é o verso 2. João está escrevendo para o seu discípulo Gaio. Amado, acima de tudo, desejo que te vás bem e que tenha boa saúde, assim como bem vai a tua alma. João sabia que Gaio era crente para valer, mas não sabia como é que estavam os negócios e nem se tinha boa saúde. Às vezes você é um crente de verdade que tem pouca saúde. Às vezes você é um crente de verdade que os negócios não estão correndo muito bem. Aqui, João queria que Gaio tivesse saúde física, que Gaio corresse bem nos negócios, mas João tinha certeza que Gaio era crente. Olha aí, 3 João, verso 2. Amado, está falando para Gaio, acima de tudo, desejo que te vá bem e tenha boa saúde, assim como bem vai a tua alma. Ele sabia que Gaio era crente, mas podia ter pouca saúde como Timóteo, que tinha problemas no estômago. E Paulo diz, Timóteo, toma um pouquinho de vinho por causa das tuas frequentes enfermidades. E Paulo disse assim dos seus cooperadores, olha, quando partir, deixei Trófimo doente e Mileto. Cooperadores de Paulo que ficaram doentes por estafa, outras doenças. Timóteo tinha problemas no estômago. E João não sabia se Gaio estava muito bem de saúde. Mas sabia que tinha fé. A fé estava boa. Então, às vezes as provações da vida faz a gente sentir nossas fraquezas. Eu mesmo fico pensando que a gente
quando amadurece um pouco na fé, queria ter essa maturidade lá no começo, quando eu tinha pernas mais rápidas, quando eu era mais jovem. Nós devemos sempre ter essa ansiedade de querer mais e mais servir ao Senhor. Como Pedro disse em 1 Pedro 4:2, para que no tempo que nos resta na carne, não vivamos mais em concupiscências, mas fazendo a vontade de Deus. Aleluia! Quanto tempo nos resta? Fazer um programa de rádio, a gente fica tremendo aqui. Você fazer uso da palavra de Deus, quem está à altura disso? Só Jesus. Só Jesus pode abrir a Bíblia e ler para nós. Ou não? O Augusto que está lendo a Bíblia. É o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo abre para nós as Escrituras. Mas lembre-se, você tem que se converter. Você tem você mesmo a querer abrir a Bíblia. Você já pensou, se a gente ficar embaraçado com tanta coisa, nunca mais você vai ler a Bíblia. Se você ficar embaraçado com tanta coisa, você nunca mais vai ter uma pausa para fazer uma oração. Já pensou se todo mundo tivesse os seus próprios interesses? Nunca mais haveria culto. Porque geralmente o culto é 1h30. E você deixa de lado os seus afazeres. Porque serviço nunca falta em casa. Né? Para congregar, você tem que ter aquele tempinho que pertence ao Senhor. Eu vou ler a Bíblia. O que é isso? É um compromisso. Eu vou ler a Bíblia aqui meia hora, se você dispor de tempo agora. É um compromisso com Jesus. Ler a Bíblia não é por ler, é um compromisso. Ele está vendo o tempo gasto na leitura. E se você está absorvendo bem para obedecer. Né, irmão? Porque o diabo crê em Deus e estremece. E nós cremos para aquele que nele crê não pereça. Você acredita em Jesus Cristo? Então não pereça, não se perca. Porque tem muitos que acreditam e se perdem. Não foram até o fim. Alexandre Latueiro me abandonou causando muitos males, disse Paulo. Muitos companheiros de Paulo abandonaram, mas Deus me assistiu e me fortaleceu, para que através de mim se cumprisse a pregação e todos os gentios ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo não foi jogado no Coliseu de Roma. Fiquei livre da boca do leão. E no livro de Atos, o último versículo, Paulo diz assim, Lucas escreve, através de Paulo. Paulo pregando e ensinando as coisas pertencentes ao Senhor Jesus, com toda a liberdade, sem impedimento algum. E você vê que no livro de Atos, não termina com a palavra amém. Porque nós estamos inseridos dentro desse livro. Você acredita nisso? Que esse programa de rádio agora está dentro do livro de Atos dos Apóstolos? Porque está alguém falando pelo rádio a palavra de Deus. Usando a tecnologia moderna, o rádio, a televisão, os meios de comunicação, para que a palavra de Deus seja propagada. Aleluia! Glória a Deus. Tantas equipes missionárias, tantos grupos universitários, tantos segmentos do Evangelho estão se agrupando para levar o Evangelho aos 4 cantos da terra. Aleluia! Até nas ilhas do Pacífico,
até em lugares de grande perseguição, na Coreia do Norte, Indonésia, China comunista, outros lugares, Vietnã, no Laos, no Camboja, alguns países da África, como Nigéria, Angola, Moçambique, o Zaire, o próprio Egito, Mauritânia, Argélia, Tunísia, todos esses países muçulmanos, o cristianismo tem crescido ali. Eu li recentemente que no Japão, que é o país mais materialista da Ásia, a Assembleia de Deus avança no Japão. Aleluia! Olha, irmão, a Assembleia de Deus avança no Japão. Tem até um livro evangélico chamado Chineses de Deus. O evangelho prospera na China. Aleluia! Na Mongólia, que é um país ao norte da China. Billy Graham fez uma mensagem na cidade acadêmica de Novosibirsk, na Sibéria, quando o grupo de cientistas o convidaram para fazer perguntas a respeito de guerra nuclear e outros assuntos. Billy Graham aproveitou para falar da Bíblia na Sibéria, na cidade acadêmica de Novosibirsk, no meio do gelo lá da Sibéria. Irmão, você não imagine o que Deus fez, faz e fará nesse mundo para que o ser humano entenda o sacrifício da cruz de Cristo e se converta. Aleluia! Glória a Deus pelo entendimento que Ele nos deu. Glória a Deus pelo fôlego de vida que ainda temos. Glória a Deus pelo pão na mesa que ainda temos. E como disse aqui o nosso irmão cooperador André, vamos clamar, vamos chorar. Chorai com os que choram. Alegre com os que se alegram. Olha, tem um segredo, irmão. O crente é triste e alegre ao mesmo tempo. Ele tem sentimento pelo seu próximo. Ele ora, ele intercede, ele chora. Mas ao mesmo tempo nunca perde a alegria da fé. Paulo sofreu tanto por Cristo, mas ele disse: estou contristado com tantos problemas, mas sempre alegre. Estou abatido, mas não destruído. Estou perseguido, mas não desamparado. Porque tenho esse tesouro, a palavra de Deus, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aleluia. Vale a pena se converter. Vale a pena dar meia volta. Quando o pensamento pecaminoso bate, você expulsa, repreende, ande com Jesus. Ninguém é perfeito, mas não podemos perder o desejo pela pureza e pela santidade. Porque é isso que mais devemos pregar e ensinar em nossa geração. Amém, irmãos? Vamos viver convertido? Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender. Quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Quero voltar a Deus. Eu quero me arrepender. Eu quero me arrepender, quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor, quero voltar a Deus. Oremos. Ó Senhor, Tu é aquele que nos toca, nos fala. Ó Senhor, não nos abandone. A Tua misericórdia não faz o que merecemos. E a Tua graça faz
o que não merecemos. A tua misericórdia é de geração em geração. A tua misericórdia prolonga nossas vidas e a tua graça nos fortalece. Ó Deus de toda misericórdia e graça, entraremos no céu pela tua misericórdia e pela tua graça, não pelo nosso mérito, porque cremos no teu Filho como nosso Senhor, nosso Salvador. Não apenas o nosso Mestre, Ele nos salvou de nossos pecados. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu falo, Senhor, por Senhor, Pai. Jesus Cristo, o teu Filho, é o Senhor da minha vida. E se está faltando alguma coisa, completa, porque Ele é Senhor da minha vida. Nós não duvidamos do nome dEle. Jesus Cristo, teu amado Filho, que se tornou homem aqui na terra. Nós cremos nele. E aquele que crê, Senhor, não deixa se perder. Aquele que crê não pode se perder. Senhor, segura na nossa mão e não nos deixa se perder. Ó Senhor, abençoa o nosso país. Tenha misericórdia. Faz a tua obra, Senhor. Não sabemos nem orar nessa necessidade. Tem piedade do irmão Alamir. Tem piedade e misericórdia do irmão Alamir. Ó Senhor, tira ele dessa situação com Covid. Visita aquele lugar, Senhor. Tira ele dessa situação. Oro também pelo pastor Edson Miranda, que temos conversado virtualmente, assim. Ele está melhorando. Sê com ele, Senhor. Abençoa a sua esposa, seus filhos. Fortalece, Senhor, agora o pastor Edson Miranda. Abençoa nosso pastor, presidente, sua família, os jovens da igreja. Senhor, tem misericórdia de nós. Ó Senhor, toma nossa vida na palma das tuas mãos. Nos dá a vitória. É o que eu te peço.